Olá, estamos iniciando mais um podcast, o podcast que é patrocinado pelo Lemes Teixeira Advocacia e é o podcast que traz assuntos que interessam ao direito, mas não são jurídicos, para a gente trazer informações em todos os âmbitos para você. Hoje estamos com uma convidada super especial e uma outra novidade também, mas primeiro eu vou apresentar a minha convidada de honra, Maria Silvia, advogada, empresária de sucesso, planejadora financeira, maravilhosa, de sucesso, e viemos conversar aqui sobre todos os assuntos que abrangem a vida. Profetiza, isso aí. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, estou muito honrada com esse convite, de estar aqui com tantas pessoas tão bacanas e tantas mulheres aí que representam muito para mim. Muito obrigada. E sempre ensinando, né? A nossa experiência de tudo que a gente já passou, de tudo que a gente já viveu, pode ser ensinamento para alguém, né? Exatamente, eu acredito nisso, que todas as nossas cicatrizes, tudo que dói, tudo que a gente aprende, isso é uma cicatriz de guerra, sabe? Que depois isso nos dá autoridade pra gente ministrar cura sobre outras pessoas, pra gente se curar e tudo é aprendizado. Isso mesmo. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast e que esse bate-papo seja extremamente enriquecedor e que seja um momento divertido para você também. Sim. E hoje, minha co-host, minha sócia, Ingrid, advogada, se apresente para as pessoas. Tudo bem, galera? Sou Ingrid, advogada especialista em direito de família, juntamente com a doutora Marina. Sou sócia aqui da Lemes Teixeira, virei sócia da Lemes Teixeira, né? E já que eu trabalho aqui, já vou fazer o meu trabalho, então curta, gente, e se inscreva no canal, compartilhe, ativa o sininho, deixa nos comentários as ideias que vocês querem para os próximos podcasts e vamos dar seguimento aí. Isso aí. Gente, então o podcast de hoje é para a gente trazer a história de vida da Maria Silvia e eu quero que você comece respondendo uma pergunta. Quem é a Maria Silvia? Nossa, então, tem épocas que essa pergunta é tão difícil, né, da gente responder. Eu respondo, um mulherão. Porque quando chega aqui no escritório eu falo, uma das clientes mais bonitas que a gente tem aqui no escritório. Isso mesmo. A Maria Silvia, eu sou advogada, né, como você já apresentou, também sou empresária. Hoje eu me considero como uma eterna aprendiz mesmo. Durante muito tempo eu me escondia, eu tinha muito medo de botar minha cara para jogo mesmo, né, de me expor, falar o que eu sentia, falar o que eu pensava. E hoje eu acho que eu sou uma aprendiz destemida. Porque até para eu estar aqui hoje, eu vim bem naquele lema assim, vai com medo mesmo, mas vai, vamos lá, vamos fazer dar certo. Eu acredito que a gente só aprende assim, né, aquela filosofia de startup, né, fall fast. A gente tem que errar rápido se for o caso pra gente refazer as rotas aí da nossa vida. Então acho que hoje eu me classifico dessa forma. Eu, como a pessoa que foi a entrada da Maria Silvia aqui no escritório, fiz a primeira reunião dela aqui no escritório. Hoje eu acho que o que eu posso falar muito da Maria Silvia é totalmente diferente a mulher que eu tô vendo aqui hoje do meu lado do que a mulher que eu vi na primeira videochamada que eu fiz com ela. Então, muitas pessoas falam que a passar por um momento de dificuldade, como a Maria Silvia passou, as pessoas podem ficar abatidas, chateadas, isso pode piorar a vida, mas eu sou o exemplo de que a mulher que eu conversei antes não é os pés da mulher que eu tô conversando aqui agora. Não, e isso é muito legal, né? Porque assim, eu falo que chega aqui no escritório, 99,9% das pessoas têm problema, né? E chega uma pessoa e a gente vai caminhando com essa pessoa, sabe? E a gente vê o tanto que essa pessoa se transforma mesmo, né? A transformação. E hoje, é o que a Ingrid falou, né? Hoje a gente vence a outra pessoa. Sem dúvida, graças a Deus. Eu acho que, na verdade, foi o que eu falei com a Ingrid. Na verdade, eu não era aquela pessoa. Sim. Né? Não é nem do Você se resgatou, né? Eu acho que não é nem do ponto de vista filosófico, né? De que um rio não é sempre o mesmo. Hoje eu realmente sou outra pessoa. Esses processos assim de mudança, quando a gente passa, mas quando a gente se abre para eles, sim, de entender o que a gente tem que mudar, o que nos levou àquela situação, né? Quais são os aprendizados, quais são as lições aprendidas. Nós que somos advogadas corporativas, né? A gente fala muito isso. E eu resolvi implementar isso na minha vida. Assim, uma amiga minha, ela fez uma
ela falou uma coisa que eu achei muito linda, assim, ela falou assim, amiga, você é o tipo de pessoa que olha nos olhos da vida e fala, dá licença que eu vou passar. Que eu cheguei. Eu cheguei. E, assim, é lógico que a gente está em constante desenvolvimento, eu tô longe de estar aonde eu quero chegar nos meus sonhos, mas eu sei de onde eu já saí, né? Então é muito bacana a gente conseguir falar sobre isso e entender que, assim, todo mundo passa por momentos difíceis, mas é muito importante a gente ter algumas chaves, assim, que nos auxiliam a passar por isso, pra gente não vestir aquela capa de vítima, de sofrimento. Vítima a gente pode ser no momento da vida, no sentido de a gente ser o alvo de uma ação de alguém. Ou né? uma situação frágil, né? Eu tô bem mais frágil ali naquela situação. Exatamente. Mas, assim, isso não define a gente. Então, das minhas maiores lutas durante todo esse período foi não deixar tudo o que aconteceu me definir. Sabe? Eu não queria ser uma pessoa traumatizada, eu não queria ser uma pessoa com medo de me relacionar com as pessoas, com amigos, né, enfim, amorosamente ou socialmente. Com você mesma também, e comigo mesma, exatamente. Mas me conta uma coisa, você estudou lá na escola, era adolescente, aí depois que você formou, você chegou a ter um período que você era modelo. Sim. E aí? Então, eu acho que esse é um dos meus maiores aprendizados, as minhas maiores mudanças de chave, assim. Eu acho que eu nunca falei isso em público, mas sempre tem uma primeira vez. Eu fui uma criança que sofria muito bullying, assim, quando novinha. Polêmica, isso aqui vai pra corte. Exatamente, eu sofria muito bullying. Meu apelido era Boloteia. Nossa, eu pulava gente. na piscina, minha irmã ficava gritando lá de fora assim, Go, Willy! Gente, é verdade. Não, só um parênteses, quando eu dava aula, eu falei com uma criança assim uma vez. Eu falei, nossa, esse salto seu foi meio ruim, e tipo Free Willy. Ela, mas o que é Free Willy? Eu falei, não, gente, eu tô muito velha. Pois é, quem entendeu precisa fazer botox. Nossa. Com a irmã da Maria. Exatamente. Então eu fui uma criança que sofreu muito bullying. E a minha autoestima e a minha identidade, que foram coisas que eu descobri agora, né, foram construídas em cima de bases muito erradas, né? Não é que são bases erradas, elas são bases volúveis. Sim. Né? Então eu sempre fui uma pessoa que me baseei muito, apesar de não parecer, né, porque a gente que é advogada, a gente engana bem. Sim. Eu sempre baseei muito o meu valor, a minha autoestima, em cima do que as pessoas falavam, buscando validação, em cima do meu corpo. É uma coisa que, nesse ambiente, né, apesar de eu nunca, de eu ser modelo como um hobby, eu sempre amei fotografar, é um ambiente em que isso é muito fomentado. E o bullying? Não, eu digo a busca pelo corpo, tá. O culto ao corpo. Né? A gente tem que buscar estar bem com a gente mesma, mas a gente não pode pautar o nosso valor no número de calça que a gente usa. Sim, com certeza. Né? E isso foi uma coisa muito difícil, assim, depois que eu casei, porque eu tive uma virada de chave 360, porque eu casei, logo depois veio a pandemia, eu tive depressão, eu tive burnout, então eu engordei 20 quilos e eu virei outra pessoa. E eu não me reconhecia no espelho. É lógico, né, gente? Ninguém gosta, ninguém engorda 20 quilos e fala, nossa, que ótimo. Uhul. Era isso que eu queria. Era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Mas quando você tem essa formação de valor deturpada, você já tá passando por uma situação difícil e ela fica pior ainda por conta dessas circunstâncias. Acumulou então, tudo, né? Acumulou tudo. Então, eu já não sabia mais quem eu era. Eu tinha passado por uma mudança grande, né? Eu deixei de ser filha, eu deixei de ser namorada, eu deixei de ser noiva, passei a ser esposa. E a gente sabe, né? Assumir outras responsabilidades, né? Que a gente não estava preparado, né? Exatamente. Então, eu comecei a entender que eu não era mais aquela pessoa. E como um pêndulo mesmo, né? A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, até a gente atingir o equilíbrio. Eu primeiro falei, não, esse negócio de modelo, isso é uma bobagem, isso é futilidade, eu não sou isso. Que antes era uma coisa que você gostava. Eu sempre amei, assim, ligou a câmera, eu viro ainda, né? Outra pessoa, eu amo. É o momento, assim, pra mim é a minha meditação. Eu não penso em mais nada, eu tô ali 100% focada na câmera e no trabalho. E aquilo começou a me incomodar
né? Então era totalmente, diametralmente oposto ao que eu curtia antes, aos meus hobbies de antes. E em contrapartida, eu também estava numa realidade totalmente diferente, que eu não sabia muito bem como me posicionar ali, né? E eu até comentei isso com a Ingrid, né? Eu fui criada para ser uma princesa. Sim. Né? Eu fui criada pelos meus pais de menina bonita não chora, menina bonita não fala palavrão. Essa parte não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Menina bonita não chora, não fala palavrão. A gente tem que ser boazinha, você tem que agradar. Então, eu tinha um senso de valor deturpado e eu era uma porta aberta também para as pessoas se aproveitarem disso, porque quando você demonstra que você é essa pessoa boazinha, que quer ajudar, tudo... Frágil. A gente se coloca como frágil, que Sim. É uma coisa que eu nunca fui. Apesar de tudo isso, de eu ter sido criada dessa forma, eu lembro que desde criança, assim, eu nunca achei bonita as princesas da Disney. Eu nunca quis ser aquilo. Eu queria ser executiva. Eu achava maravilhoso quando eu via aquelas mulheres de salto, de terninho, de bolsa. Eu achava aquilo sensacional. Eu acredito que provavelmente porque as outras crianças não queriam brincar comigo, então eu precisava, né? Sim, eu precisava encaixar, né? Eu precisava seguir esse script. Sim. E durante muito tempo eu segui esse script que eu achava que eu precisava ser uma mulher forte, uma mulher empoderada. E eu vi que a forma como eu levei isso não era saudável e isso culminou em diversas crises na minha vida. Mas essas questões que a gente vê como é importante e como afeta as questões lá da infância, Sim, afeta você lá na frente, né? E o que eu vejo aqui, né, que você falou, muito importante, essa questão da identidade, né? Sim. Crença de identidade, né, naqueles negócios da psicologia lá, não sei explicar direito, né, os psicólogos que sabem, os terapeutas e tal, ela tá na base, né, ela é uma das primeiras tópicos lá a ser formado, né, a crença de identidade, é você acreditar quem você é, sabe? Sim. E eu vejo aqui no meu dia a dia, eu sou mulher, empresária, mãe, casada e etc, assim, então tem super lugar de fala para falar, né, que a gente fica muito se auto-sabotando várias vezes, sabe? A gente nunca acredita... Eu tava tendo uma conversa com a Ingrid sobre isso, acho que essa semana. A gente nunca acredita que a gente tá 100% preparado para fazer determinada coisa, então a gente fica assim, mas será que a gente tá pronto? Será que a gente vai dar conta? Mas será... Então a gente tá sempre questionando, né, essas crenças que a gente tem, e sempre, às vezes, tendo uma autossabotagem nossa, Sim. né? Não vou fazer... Eu não vou dar o próximo passo porque eu não sei se eu tô preparada. Eu não vou dar o próximo passo porque XYZ me criticou. E aí, essa semana, todos os dias eu chego aqui no escritório e falo que eu sou famosa. Uhum. Aí eu falo, sou muito famosa e tal, eu vou ser milionária, meus funcionários vão ser ricos. Falo isso aqui todos os dias. E os meninos já ficam até falando isso. Marina, porque você é famosa. E aí eu postei um vídeo essa semana de eu maquiando, né? E o vídeo... Maquia e fala, né? Eu vou maquiando e vou falando, né? E aí o vídeo atingiu tanto de gente. Aí eu comecei a receber mensagem assim, seu blush não tá bom, seu batom não tá bom. Eu falei, que tira uma pessoa parar o que ela tá fazendo pra ela ir lá na outra pessoa? E aí, se você tem... E criticar por criticar, né? Normalmente são mulheres que fazem. Sim. Não, e assim, vai na honra, né, da pessoa. Aí eu falei assim... Gente, se a gente não tiver realmente preparado e se a gente tiver uma autoestima baixa, a gente vai falar, tá bom, vou parar porque eu não quero me expor, né? E vão falar, sempre. Se a gente fizer, vão falar, se a gente não fizer, vão falar. Eu acho que essa questão também de rivalidade feminina, né, no nosso meio é muito comum e isso é muito triste, né, gente, porque o brilho de uma pessoa não apaga o nosso. A gente tem que tentar melhorar isso. Eu sento nessa cadeira sabendo que eu falo pra todo mundo, gente, se vocês quiserem procurar hipocrisia em mim, nem precisa procurar, vocês vão achar, porque todo mundo é hipócrita. Todo mundo é hipócrita. Então é lógico que existem momentos, justamente por conta dessa construção social que a gente tem, que a gente fala ou que a gente pensa isso de outras pessoas, mas eu desde sempre, assim, isso é uma coisa até da minha mãe é pedagoga, mas desde sempre a minha mãe sempre falou assim com a gente, olha, se não tiver nada de bom pra falar, não fala.
Então, eu acho que eu posso dizer que eu nunca mandei uma mensagem criticando outra pessoa, do tipo, hater, sabe? Nossa, não, hater destila ódio, né? Nossa, gente, pra quê? Que perda de tempo. E, assim, o que eu vejo dessa rotação aí que eu tive é que quem faz isso são pessoas machucadas também. Sim. Né? Pessoas machucadas machucam pessoas, isso não tira a responsabilidade. A responsabilidade pelo que a gente faz. A gente não pode se esconder atrás de uma máscara, de uma capa de eu fui uma criança assim, assim, assado. Porque hoje a gente já é adulto e a gente precisa tomar as rédeas da nossa própria vida. Não é nasci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela, isso não existe. A gente tem que ser fiel à nossa essência, mas entendendo e tendo esse compromisso, tendo essa vaidade contra a nossa mediocridade. Porque todos nós somos medíocres em alguns pontos, e encarar isso é muito difícil. Porque a gente se decepciona muito com a gente mesmo. Né? A gente vê pontos ali que a gente mascara, que a gente acha que a gente agia de alguma forma, por conta desse script, né? Dessa máscara que a gente usa. E quando a gente vai ver, a gente agiu daquela forma por ego, por vaidade. Então, é muito difícil também a gente tirar tudo debaixo do tapete e falar, olha, eu vou entender o que aconteceu e eu quero resolver. Eu não quero mais ser escrava desse tipo de padrão que me faz tomar esse tipo de atitude que só me prejudica. Mas eu acho muito também dessa questão que a gente só deixa a outra pessoa afetar a gente se a gente permitiu aquilo também. Sim. Vamos supor, por exemplo, essa questão que aconteceu com a Marina, da pessoa falar do blush dela. Ela nunca teve problema com o blush dela, então ela tanto fez quando a pessoa comenta sobre o seu blush e tal. Mas vamos supor, tem um ponto que eu tenho frágil. Se a pessoa pega naquele ponto, dói mais. Sim. Então a gente também tem inteligência emocional. Eu acho que isso é importante para qualquer um e para todos, né? No sentido que eu não vou deixar ninguém me afetar nesse sentido. Se é uma coisa que eu tenho problema comigo mesmo, então eu vou resolver. No ponto que, se alguma outra pessoa chegar a falar disso pra mim, não vai me afetar. Sim. Porque não é um problema mais. Ou nunca foi um problema. Então, a gente também se equilibrar nisso, não deixar na mão dos outros a capacidade de me afetar ou não, a capacidade de eu ser feliz ou não tá na mão dos outros. Tá na minha mão. Mas para isso que você falou, eu acho que a gente tem 3 pontos que são muito importantes, assim, 3 disclaimers que a gente tem que fazer, né? Porque hoje em dia, quando a gente vai falar alguma coisa, é muito perigoso a gente falar as coisas em pouco tempo, porque as pessoas distorcem. Sim, né? E tira do contexto também. Tira do contexto. Uhum. Mas assim, o que eu penso, né? Eu penso que primeiro, para você ter esse exercício, você tem que ter vontade, né? Sim. Que não é uma coisa, coragem, né? No sentido de coragem, porque não é fácil. Além disso, autoconhecimento. Não, e em tempos de rede social, tudo isso é cancelado também. Tudo. Enfim. Lidaremos com isso. Minhas advogadas estão aqui. Processaremos. Isso. E, além disso tudo, eu acho que além da questão do autoconhecimento, da coragem, a gente ter lucidez de olhar para aquilo e entender assim, cara, não é possível que todas as pessoas na minha vida querem, sei lá, né? Não foi o que aconteceu comigo, mas eu vou dar um exemplo prático que eu acho que vai ficar mais fácil. Não é possível que eu sou perseguida em todos os lugares. Não é possível que em todos os lugares que eu vou, as pessoas criticam a minha forma de agir, a minha forma de me posicionar. E não, eu tô sendo perseguida, eu sou uma perseguida. Não, a gente tem que ter lucidez de parar e falar assim, cara, peraí, eu vou... É o diabinho que tá falando aqui. Eu vou vencer esse ciclo, eu vou quebrar esse padrão, né? Então, são trabalhos que são muito doloridos, que demandam tempo, disponibilidade emocional, porque se você sai de um relacionamento e se afoga em outro, você não tem tempo de ter essa digestão, de ter essa evolução, de fazer... E às vezes você repete o mesmo padrão, né? Exatamente. E aí quando você vê, você tá aí 10 anos, passou 10 anos do que aconteceu primeiro, e a vida tá continuando te dar feedback, e você continua no mesmo lugar. Eu acredito muito, assim, uma das coisas que mais fomentou a minha evolução, digamos, né? Eu não gosto de falar volta por cima, porque eu acho que parece muito jornada de herói, mas uma das coisas que mais fomentou a minha evolução
foi o meu pilar espiritual, que estava muito fraco na época. E, assim, quando você entende que, primeiro, né, a gente tá aqui, a gente tem responsabilidade. A pessoa, ela pode ser o que ela quiser, mas você tem responsabilidade sobre o que você vive, a partir, é o que você falou, Sim. né? Beleza, a pessoa, ela pode ser assim, mas o que me fez permanecer nisso? Uhum. E o pilar espiritual, ele foi muito importante pra mim. Eu me converti, virei evangélica. E, por incrível que pareça, eu fui muito bem recebida, fui muito acolhida durante os momentos mais difíceis do meu divórcio, vocês lembram disso? Uhum. E isso pra mim foi, assim, uma das coisas que mais me tirou do buraco, assim. Eu acho que é pensar que existe uma coisa maior cuidando da gente, que uma hora as coisas vão dar certo. Então, existem processos que são necessários que a gente passe para que a gente consiga alçar voos maiores e se tornar pessoas melhores mesmo. A nossa vida, gente, é muito maior do que uma história que não deu certo. Sim. Mas me conta uma coisa aqui. Aí você decidiu casar, entrou a pandemia, você teve depressão. Isso. E aí, como que você fez, né, durante esse período, né? Porque a pandemia durou quase 2 anos, né? Sim. E aí, você ficou 2 anos sem tratamento? Fez tratamento? Como é que foi Eu isso? fiz tratamento, eu fazia tratamento com terapeuta e com psiquiatra também. Mas e também comecei a fazer personal, porque a atividade física ajuda muito. Mas nada disso deu certo enquanto eu não entendi, enquanto eu não parei, não olhei pra mim. Que você precisava buscar a origem. Exatamente. Enquanto eu não parei. É porque você estava tratando os sintomas, né? Exatamente. E não eu não tratava a doença. Causa. Então, quando eu comecei a entender, assim, tudo que estava acontecendo comigo, na minha vida, não só no meu casamento, mas na minha vida no geral, a minha primeira palavra foi desespero. Eu lembro que eu falava com uma das minhas melhores amigas, assim, isso é uma coisa muito importante. Quem tiver condição, tenha acompanhamento profissional. Contrate profissionais que vão te ajudar na área do direito, na área aí de terapia, psiquiatria, e tenha uma rede de apoio, não tenha vergonha de pedir ajuda. Foi a primeira vez que eu realmente me abri e me falei, e me mostrei vulnerável para as pessoas, e falei, olha, eu preciso de ajuda. E eu lembro que eu falava com ela assim, eu sinto que eu tô numa praia, todos os meus castelos de areia caíram, que eram essas bases da minha identidade, da minha autoestima, tudo isso caiu, e eu não sei pra onde que eu vou, eu não sei o que eu faço. E você fez qual tipo de terapia? Eu fiz terapia, aquela comportamental. Uhum. E hoje, além de fazer terapia, Farley, te amo, você é maravilhoso na minha vida, que é o meu terapeuta, que foi parte fundamental nesse processo. Sim. Além dele, eu faço hoje uma outra terapia também, que é focada em trauma de infância. Então, é uma pessoa muito bacana, depois eu posso passar o contato dela para vocês, ela chama Rosane. E ela é adepta da medicina chinesa. Então, ela entende que tudo que a gente passa na vida tem um reflexo no nosso corpo. Uhum. Então, deixa essas marcas, né? Ela faz uma coisa muito bacana, que é um dossiê fisio não sei o que eu não vou saber falar, mas que pega, aí ela olha o nosso rosto e fala, olha, você tem esse texto mais envolvido, então você é uma pessoa mais racional, mais emocional, é muito bacana. E com ela eu tenho feito o pente fino agora também, de buscar essas coisas e me entender. E se você tivesse de frente para uma pessoa que está passando por essa situação que você passou, qual é a dica que você daria para ela? O que você falaria para ela nesse momento? Não fique sozinha. Não passe por isso sozinha. Eu sei que eu falo de um cenário muito privilegiado, porque eu não estava em vulnerabilidade social, né? Eu tenho uma família, pais e irmãs. E eu posso falar da sua rede de apoio, que eu conheci de primeira. E todos, familiares, amigos, todos estavam lá no momento que você precisou. E tanto que eles entraram em contato comigo, falando assim, ó, o que a Maria Silvia precisar, me chama que eu ajudo. E eu tava lá também. Então foi algo que realmente você tinha uma base de amigos e familiares muito forte. Muito, muito mesmo, assim. E até por essa questão espiritual eu vejo isso muito como cuidado de Deus, sabe? Porque eu fui muito acolhida em todos os aspectos, assim, no meu trabalho, na questão profissional. Há amigas minhas que, assim,
É muito importante a gente ter amigos que vão ser aqueles amigos que vão te acolher, que vão te dar a mão, mas que vão puxar sua orelha também, falar, não, isso aqui eu não concordo. E que te puxam, né, que te puxam pra terra mesmo. Sim. Ali. E então a primeira coisa que eu falo é não fiquem sozinhas. Não tentem passar por isso sozinhas. É o que eu falei pra vocês. Eu não estava num momento... Eu sei que eu sou privilegiada nesse sentido, mas tentem ter alguém, busquem ajuda profissional, tanto de advogados especializados, de terapeutas, espiritual, enfim. Essa é a hora da gente buscar qualquer coisa que vá nos confortar mesmo. Não digo isso sob a ótica aí da irresponsabilidade emocional, né, gente? Não é isso. Mas tenha uma rede de apoio e busque mesmo, assim, entenda que é uma situação que vai passar. Eu ficava com ódio quando me falavam isso. Vai passar, tá bom que vai passar, mas já tá acontecendo agora, né? E se permitam serem cuidadas, né? Eu tinha muita dificuldade disso, de receber cuidado, de ser cuidada, e eu me permiti. E caiu a sua ficha que você estava num momento de depressão durante o casamento? Durante o casamento. E teve um momento específico? Teve. Eu lembro que foi um dia muito difícil, assim, eu não estava conseguindo concentrar. Já era 10 horas da noite, eu ainda estava trabalhando, porque no auge da pandemia, imagina, tendo que cuidar de empreendimentos aí no Brasil inteiro. Então, olhando legislação estadual, municipal, federal, uma não conversava com a outra, foi o caos. E eu lembro que eu atendi a ligação e que me deu um teto preto, assim, né? Eu falei, cara, eu não tô bem. Isso era de um cliente? Um cliente te ligou? Eu era advogada corporativa, né? Sim. E eu falei, cara, eu não tô bem. Eu preciso de ajuda. Não tá certo isso. Eu não posso ficar nesse ritmo. Porque até então eu achava que isso me faria frágil, sabe? Eu preciso trabalhar até exaustão. É assim que a gente cresce e tal. E aí eu falei, cara, isso não tá legal. E aí eu fui entendendo as causas, o que tava me piorando, né? Porque o ambiente é muito importante. Que a gente esteja num ambiente que não tenha tantos gatilhos para piorar, né, o seu estado. E eu cheguei até alta um tempo, e aí depois eu voltei pra terapia e não parei mais, não pretendo parar, porque eu acho que é muito importante. Não, eu falo que todos os dias no escritório, que o que faz a gente subir um determinado degrau é a inteligência emocional. Porque, assim, o que acontece? A gente tem a inteligência técnica, né? Sim. Que, por exemplo, todo mundo aqui é advogado, né? Então, beleza, a gente formou mais ou menos igual. E depois a gente faz uma pós-graduação, tem gente que estuda mais, vai para um mestrado, um doutorado, enfim, né? Então, essa capacidade técnica, né, a gente acaba tendo ali na faculdade, né? Mas inteligência emocional a gente é criado sem, né? Sim. E a gente não aprende isso e tal. Só que o que diferencia um que tem muito sucesso do outro que não tem muito sucesso, eu falo que é muita inteligência emocional, sabe? Então, todo dia eu falo que assim, não, todo mundo tem que fazer terapia, a gente mexe só com problema, senão um negocinho pequeno vai virar um caos e não sei o que, sabe? Mas assim, isso é um exercício diário, né? Exatamente. Mas a importância e também foi o objetivo da gente trazer a Maria Silvia aqui, foi porque às vezes a gente falar, a Marina no posto de advogado especialista em direito de família, eu falar, não traz tanta força quanto uma pessoa que passou por aquilo. A sua fala dessa questão de não estar sozinha foi uma coisa que, quando você estava falando, eu estava pensando muito nisso, no sentido que todas as mulheres que chegaram aqui, que estão passando por um processo de divórcio, ou passaram, ou estão ainda no início, para aceitar, porque primeiro tem que ter uma aceitação. Sim. Porque é a famosa frase que ninguém casa para se divorciar. Não, ninguém pensa. Então, a gente primeiro tem essa aceitação. Muitas falaram dessa questão de a vergonha da sociedade. Sim, sim. E essa questão que eu queria saber de você também se mudou. Porque muitas me falaram no sentido que não tenho mais as minhas mesmas amigas por causa que elas são casadas, aí eu não consigo sair com elas. A gente escuta muito isso aqui. Que aí perde o ciclo. Então, tipo assim, você teve essas pessoas,
Mas tem muitas mulheres que, tipo, eu tinha um ciclo de pessoas que se envolviam comigo quando eu era casada. No contexto. São casais, saíam em casais, virei solteira. E agora? Esse grupo já não quer mais andar comigo. Os maridos já não querem que a amiga saia com uma amiga que é divorciada. Então, essas questões. E você não estar sozinho é muito importante. Muito. Assim, no meu caso, né, gente? Eu senti que isso existia mais dentro de mim do que no meu ciclo. Uhum. É claro que existem pessoas que a gente vai perdendo contato por circunstâncias da vida mesmo, porque a gente vai mudando. Hoje eu sou outra pessoa, né? Mas... Não, isso é normal, porque, por exemplo, eu tenho um ciclo de amigas, só que eu tenho filho. Então, às vezes, eu nem consigo acompanhar o tanto de rolê que tem, sabe? Sim, grupo de WhatsApp, é impossível. Eu nem tenho filho, não consigo acompanhar. Não contem comigo na Pior quando tiver filho. Exatamente. Mas, assim, o que eu percebi foi que, no meu caso, esse estigma, ele estava mais dentro de mim. Sim. Que era uma coisa que eu achava que não existia, que eu renegava muito, sabe? E quando eu me separei, de início, assim, eu senti muita vergonha. Por inúmeras questões, assim, pelas circunstâncias nas quais eu estava me separando. Mas isso vem de criação. Eu nem acho que seja de criação, no meu caso, tá? Sim. No meu caso, eu acho que é aquilo de, tipo, existe um script que você segue, você faz faculdade, você se forma, você casa. E era como se eu estivesse quebrando isso. Uhum. E de início, isso me deu muita vergonha, até eu conseguir entender que era uma questão minha. Sabe o que eu percebo aqui? Eu sou casada, né? Eu não passei por isso, mas tem 10 anos que eu advogo, né? Eu percebo que é muito... O meu marido tá ali rindo, porque ele é os bastidores hoje, viu, gente? O que eu percebo aqui é que as mulheres, elas se acostumam com relacionamentos ruins. Sim. E isso é um tabu na nossa sociedade, porque ninguém conversa sobre relacionamento ruim, sabe? E assim, a classe social que a gente atende aqui, eu não posso falar de Maria da Penha nas redes sociais. Sim. Porque ninguém acha que sofre violência doméstica, né? Pelo público que a gente atende aqui. Então a gente nem fala de violência doméstica, você nem vê eu falando de violência doméstica em rede social, porque o nosso público não reconhece isso. Acho que a frase que mais aparece aqui é muitas clientes falando, mas ele nunca me bateu. E à medida que Muito triste. vai tomando consciência, né, daquele problema, é que elas começam a perceber que ouve, não ouve, sabe? Sim. Porque, assim, é um tabu na nossa sociedade conversar sobre relacionamento ruim, sabe? Você não tem abertura de falar assim, nossa, Ingrid, meu relacionamento tá muito ruim e não sei o quê, e contar, sabe? O que o outro vai pensar? Sim. Mas meu casamento não é tão ruim. E aí eu falo muito aqui assim, gente, como que as pessoas com relacionamento ruim desse jeito? Eu acho que isso tá muito ligado à questão da culpa que a gente tem, né? A mulher tem muita culpa. Então a gente se acostuma muito fácil com os incômodos, desde usar um salto, um sapato que machuca, até estar num local que nos machuca. Eu concordo plenamente com você, eu acho que é muito importante. Esse processo de amadurecimento, de autoconhecimento é muito importante até pra gente nomear o que a gente sente, pelo que a gente passa, o que a gente quer fazer, porque a gente estava até conversando aqui, né, antes da gente começar. Hoje em dia as pessoas distorcem muito a questão de empoderamento, como se fosse uma guerra de sexos. Não é isso, né? Homens e mulheres são diferentes, têm papéis diferentes, têm necessidades diferentes. Mas eles precisam ser tratados de forma equitativa, não adianta a gente supervalorizar um e desvalorizar o outro. Então, eu acredito muito que, assim, as pessoas estão muito perdidas, sabe? Então, isso deixa a gente muito perdida, até na hora de tomar uma decisão. Você estava falando dessa questão de equidade, né? Não de, todo mundo é igual. Falando, não, mulher e homem não é igual, não. Não inventa essa moda, não. Esses dias hoje mesmo eu tava no WhatsApp e alguém falou assim, nossa, de quem foi essa ideia de queimar o sutiã, né? Nossa, não. Eu acho que essa mulher, ela não sabe o valor que tem de um sutiã. Mas assim, eu não acho, não sei a opinião, né, de vocês, mas eu não acho que homem e mulher é igual, né? Eu acho que cada um tem as suas características. E aqui no escritório a gente vê isso claramente quando vai ter a questão do filho, né? Sim. Porque eu não quero pagar tanta de pensão, eu não, né? O homem não quer pagar muito de pensão, mas a mulher fica mais com a criança, esse trabalho não é valorizado, né? Então, e ao mesmo tempo também, pensão é sempre muito para quem paga e pouco para quem recebe, né? E aí, como é que
a gente chega no justo, né, dessa balança, né, de tempo versus dinheiro, né? Então, é muito isso, né? O que é o trabalho da mulher, qual que é a posição da mulher, quais são as funções da mulher, em paralelo com o que é o trabalho do homem, o que é a função do homem, enfim, né? Então, às vezes é muito difícil a gente equilibrar essas balanças, né? Sim, mas eu acho que é porque também nunca ninguém parou para pensar nisso. E como realmente eu vou pôr valor no meu tempo? E é uma coisa que tem que ser analisada e valorizada, e tanto para o homem quanto para a mulher, mas também para o casal em si, em conjunto. Eu falo muito que eu observo o relacionamento seu e do Marco Túlio nessa questão. Não elogia demais, não, senão eu tenho provas gravadas. O som vai ficar até meio estremecido por causa que ele fica emocionado quando fala dele. Mas nessa questão de como vocês dois, sendo um casal, têm as divisões. Não é porque o Marco Túlio é homem, que é o pai, que ele não pode tirar um momento para cuidar da Maria Laura enquanto você está trabalhando. Então, tipo assim, o quanto isso também é essa questão da Maria Silvia que ela falou nesse sentido que a gente ser poderosa, a gente ser mulheres de negócio, não quer dizer que o homem que está ao nosso lado, nossa, você é muito... ela é muito pro seu caminhãozinho. Então, tipo assim, não, nós dois somos completos, nós dois nos completamos. Exatamente. E, tipo, ela é foda na parte dela. Ele é foda na parte dele. Então, tipo assim, a Marina é a melhor advogada que eu conheço na vida. E o Marco... Escutem essa, gente. Eu sou a melhor advogada. Tá gravado. Tá gravada. É uma prova, tá, agora, o próximo corte vai ser bombástico. Um dos maiores gestores que eu conheço na vida é o Marco Túlio. Não, você deu muita munição. Muita munição. Mas ela brilha nessa questão de advocacia, de gestão. Ele brilha nessa questão dele ser o nosso Scrum Master forever. Então, cada um tem seu espaço de brilho. E o brilho dela não apaga o dele, e o dele não apaga o dela. É a mesma sistemática que a gente está falando entre mulheres aqui, eu acho que é entre parceiros. Não, e outra coisa, eu tenho trabalhado muito na minha terapia que o que é o estigma da sociedade? Ou você é muito bem profissionalmente, sim, e você é uma mãe ausente, uma esposa ausente, esse é o estigma, sim, da sociedade, né? E assim, às vezes eu escuto isso dentro de casa. Nossa, Marina, mas você trabalha tanto. Nossa, mas não sei o quê, né? A gente escuta isso lá dentro de casa. E eu tenho trabalhado na minha terapia que não, você pode ser bem-sucedido profissionalmente, você pode ser uma boa mãe, uma mãe presente, uma boa esposa, uma esposa presente. Esses dias lá em casa, o Marco Túlio ainda falou assim, você pode ser famosa, bambambam, essas coisas, mas eu que mando aqui dentro de casa, viu? Eu que faço papel de homem. Porque assim, tem o estigma do que não, Marina trabalha muito, é uma empresária, não sei o quê, mas eu sou uma mãe ausente? Não, que não necessariamente é isso, né? E esses dias o meu terapeuta ainda falou assim, você tá preparada para você receber hater de própria mulher que vai falar que você é uma péssima mãe? Você tá preparada? Eu falei, não tô preparada para isso não. Mas isso foi o que a Maria Silvia falou, né? Que esses haters vêm até de próprias mulheres, porque como assim? Você é empresária, mãe, gestora, empreendedora e faz tudo isso? Não é possível, porque eu fui ensinada que não dá pra fazer tudo. É como se a soma fosse zero, né? Uhum. E eu acho muito bacana isso, até você a falar abertamente sobre isso, porque hoje em dia parece que assim, se a gente fala, né, não, eu quero casar, eu quero ter filho, não, você não pode ser uma mulher de sucesso, você não pode ser uma mulher, né, uma mulher bem-sucedida e querer isso. Gente, a gente tem muitas facetas, nem tudo é dicotômico. A gente não precisa, né, nem tudo é binário. Uhum. A gente pode ser, a gente pode desempenhar vários papéis, né? Isso é muito engraçado também, porque eu acredito também que a gente só ama o que a gente admira. Não, e assim, quando eu tive Maria Laura, né, o Marco Túlio trabalhava aqui no escritório, a gente dividiu o escritório nessa época, né? E eu fiz a opção de ser mãe, eu tirei o DIU, falei, eu quero ser mãe, né? Eu fui lá, tirei o DIU e a gente engravidou. E aí, né, por mil circunstâncias, eu precisei voltar a trabalhar com 15 dias. E aí, o que eu vou fazer? Eu decidi ser mãe. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe a Maria Laura. Então, às vezes, tinha a Marina ali dentro da sala, super meiga, amamentando, porque eu amamentei a Maria Laura. E em contrapartida, tinha a Marina aqui, advogada, que estava defendendo o cliente ali, né? E às vezes era até engraçado, porque eu estava aqui, a Ingrid redigindo os acordos, né? A outra parte aqui também.
a babá batia e falava, Marina, tem que amamentar. Todo mundo entendia, né? Sim. Então, é possível, né, que você seja uma pessoa de sucesso, uma carreira profissional e ainda assim tenha um casamento feliz, um filho, ser uma boa mãe, presente. Então, assim, antes da gente começar a gravar o podcast, né, eu fui buscar a Maria Laura, né? Então, cadê a Marina? Foi buscar a Maria Laura na escola. Porque essas coisas eu faço muita questão de fazer. Então, eu tenho trabalhado muito isso. Não, você não precisa escolher entre a sua carreira, o casamento e a maternidade. Dá pra gente conciliar tudo. E a importância da gente tomar as rédeas da nossa vida também, Sim. né, gente? A gente entender que a gente pode desenvolver papéis, que a gente tem responsabilidades dentro desses papéis. Se a Barbie tem vários, né? Exatamente. As várias profissões da Barbie, eu vou ter também. Quem é a Barbie na fila do pão? Quem é a Barbie na fila do pão? Exatamente. Quem somos nós? E assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que a soma não é zero. Eu acho que hoje a gente precisa também dar um passo para trás, reconhecer que às vezes a gente tem uma postura muito incisiva, muito assertiva, até um pouco agressiva com os homens, no sentido de se posicionar, né? Porque a nossa geração foi criada pós ali, Segunda Guerra, os nossos pais queriam, né? As nossas mães, principalmente, queriam que nós fôssemos diferentes, que a gente tivesse mais oportunidade do que elas tiveram. Minha mãe rodou o mundo, minha mãe morou na África antes de casar. Então, isso era muito importante, assim, ela falava isso muito comigo, mas com a maturidade a gente percebe que ter as rédeas da nossa própria vida não significa que você vai ser menos feminina. Porque né? conselho de mãe a gente não escuta, né? Nossa, aí depois a gente toma uns tapa. Você falou isso, eu fiz um workshop aqui, né, que a gente tem feito o Ela Inspira, né, que é pra gente trazer conhecimentos empresariais para as mulheres, né, aprender a gerir as empresas. E aí teve uma mulher que veio aqui, ela tava brava, porque ela tava falando comigo que ela não entendia como que eu era empresária e era feminina, sabe? E ela tava brava aqui, né, Ingrid, perguntando, não, mas você não tem dificuldade com isso? Aí um pouco, sabe? Porque não necessariamente para você ser bem-sucedida, você tem que ser um tromba-homem, né? Não, eu acho que tudo é uma questão de equilíbrio. Depois que a gente sai de um processo desse, de um divórcio, a gente sai também muito mais madura. É o que eu tava falando antes, né? Eu fui criada para ser uma princesa. Eu acho que eu fiz uma escolha muito baseada num amor romântico, sabe? Nossa, a princesa divorciou. Como Gente, assim? isso nunca foi contado na Disney. Nunca. Porque na Disney termina casou, no Felizes para sempre. Acabou, não exatamente. Não tem mais. E aí? A princesa divorciou. E agora? Exatamente. E é muito importante a gente entender, né, que o casamento, como qualquer relacionamento, ele é composto de duas pessoas, são duas engrenagens ali. E se as duas não tiverem em sintonia de princípios, de valores, de objetivos, né, entender assim, o que é importante para vocês quando vocês decidiram ter a Maria Laura, o que era importante numa educação. Imagina se você fosse vegano e o Martúlio, dono da Friboi. Não ia dar certo. Tudo bem, você ia ser milionária. Não ia dar certo. Então, aí eu ia comprar as couves mais caras. tudo orgânico, do Himalaia. Não, mas essa questão de criação, realmente, assim, duas coisas que eu falo que é muito importante. Antes de casar, né, então, a pessoa que tá ali, noiva, tá namorando, tá pensando em casar, é muito importante que alinhe o conceito de justo. Sim. O que é justo para um, o que é justo para outro. Até porque, assim, é possível que a gente faça o pacto, né, e coloque no pacto antinupcial o que é o conceito de justo para aquelas partes. Por quê? Se for para o judiciário, não importa o que é justo para você, importa o que é justo para a lei. Sim. Né? Gente, então, justiça e justo na maioria então, assim, das vezes não bate. O que eu vejo as pessoas não conversam, casam, não entendem nada de regime de casamento e depois falam assim comigo. Eu não acho isso justo. Tá, mas não importa, né? Muda o Código Civil. Muda o Código Civil. Então, eu acho esse ponto extremamente importante. E essa outra questão de ter filho, né, da criação de filho, é outro ponto extremamente importante. Muito. Porque, por exemplo, eu e o Martúlio, a gente estava conversando esses dias que a gente decidiu criar a Maria Laura do jeito mais difícil. Que a Maria Laura não come açúcar e não assiste tela. Então, por exemplo, a gente tá aqui gravando podcast, ela tá aqui. Eu poderia colocar ela no celular ali. Ela ficaria quietinha, sem Mas dúvida. a gente optou por não dar tela. Então, quando a gente tá com a Maria Laura, a gente tá 100% com a Maria Laura. Sim. E se ele não tivesse concordado com isso, ou eu não tivesse concordado,
seria um caos dentro da minha casa. Porque como que um dá televisão e o outro não dá televisão? Sim. Né? Então, isso realmente, essa questão de conversa tem que ficar muito alinhada. São conversas difíceis, Muito. né? Porque não é uma coisa confortável você falar sobre dinheiro, sobre divisão doméstica. Porque se você conversa com dinheiro, você é mesquinho. Ou então você é interesseira. Interesseira. Né? Saiu uma pesquisa, sei lá onde, eu não sei a fonte não, depois eu pesquiso e a gente coloca aqui na descrição do vídeo, falando que um dos motivos de divórcio é a divisão desigualitária de tarefa doméstica, porque a mulher muitas vezes fica muito sobrecarregada. Sim, ou então, enfim, uma das partes, né? Eu concordo e eu acho que isso é muito importante. São conversas difíceis que a gente precisa ter que vão evitar uma vida mais difícil, sim, mais na frente. Eu acho que é muito importante. E, assim, liberdade. Você tem que ter liberdade com aquela pessoa para falar, para ser o que você é. Porque, senão, gente, essa conta vai chegar. Ela não fecha. Principalmente, a gente vai falando de divergências aí entre a maternidade. Um quer ter filho, o outro não vai. Isso um dos dois vai ficar. Isso é uma coisa que acontece muito que eu vejo. Nunca conversaram antes de casar sobre ter filho ou não. Aí, depois do casamento, depois que já estão juntos, o sonho de um é ter filho. O outro nunca quis ter. Teve um caso aqui no escritório, foi o primeiro caso que a Ingrid atendeu junto comigo. Ela acompanhou essa reunião. Aí a mulher falou assim comigo: Marina, mas eu não concordo de pagar a escola particular e eu morar dentro da casa da minha sogra. Em vez da gente pegar dinheiro da escola particular e a gente morar na nossa casa, a gente paga a escola particular e mora com a minha sogra. Eu falei, tudo bem, mas você já falou isso pra ele? Aí ela falou, não. Eu falei, como é que ele vai adivinhar também? E eles não separaram. Eu lembro que na época eu sugeri que ela fosse pra uma terapia, fizesse uma constelação. Eu falei pra ela, isso não é motivo de divorciar. Não. Conversa com ele e tal. Aí ela conversou e eles estão casados até hoje. Foi a primeira reunião que a Ingrid fez comigo. Eu acho muito bacana de vocês, porque assim, apesar da gente estar falando aqui sobre uma circunstância de divórcio, é muito importante, muito clara que o escritório, apesar de lidar com direito de família, não é partidário do divórcio. Não. Né? O divórcio é uma decisão que tem que ser muito bem pensada, muito bem ponderada. As consequências dele, né, não são fáceis, ainda que tenha sido uma decisão bem pensada que a gente queira tomar, não é fácil. Não. E eu me senti muito acolhida justamente por vocês também por isso, porque vocês a todo momento falaram comigo assim, olha, você tem certeza? É isso mesmo? Tudo bem, né? Eu já cheguei aqui bem certa. Não, teve uma vez que alguém... Não é mesmo? Teve uma vez que alguém falou assim, comentou assim, a Marina faz apologia ao divórcio. Não, eu não faço apologia. A pessoa chega aqui, ela já quer divorciar, até porque se eu fizesse apologia eu seria divorciada, né? Então não, eu não faço apologia. A pessoa já chega aqui com a decisão, eu divorcio. Como eu trabalho com divórcio, eu não falo, não, volta, eu não sou pastora, não sou, né, enfim, padre, né, vai ficar... Eu não faço apologia, a pessoa que já chega decidida. Mas muitas vezes a gente vê que as pessoas não estão preparadas, né? Que é uma questão de comunicação, de diálogo, e a gente fala mesmo, vai para um psicólogo, vai para uma terapia, volta quando você tiver certeza, porque não dá para divorciar de qualquer jeito, é uma decisão muito importante da vida. Muito, muito. Assim, é o que a gente falou, ninguém casa querendo separar, mas, por exemplo, até a igreja hoje, logicamente, eles não defendem o divórcio jamais, mas uma coisa que eles falam Deus falou que né, Jesus falou que a mulher ela tem alguns papéis ali, mas ele não te determinou que você fique sofrendo, apanhando, né? Não foi o meu caso, mas assim, que você fique numa situação de vulnerabilidade ou violência. Não. Para manter a instituição. Para manter a instituição do casamento. Não, isso não faz o menor sentido. Então, eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente tem que fazer esse disclaimer também, porque... Mas isso volta naquela questão desse negócio de a gente não falar sobre isso. Porque essa é uma problematização no sentido que eu tenho uma violência em casa, seja ela física ou não, verbal, financeira, patrimonial. Eu não falo disso para minhas amigas porque eu acho que é normal. É normal, elas estão vivendo a mesma coisa. Por que eu vou reclamar disso? Porque a gente também tem aquela questão. Seja bonitinha, não reclame, é falta de educação, fique quietinha, não fique falando dos seus problemas para os outros, os outros não querem saber dos seus problemas. Então, não exponha. Aí a minha amiga está passando na mesma situação, também não expõe. E a gente vai se acostumando com um relacionamento ruim,
Porque todo mundo tem. Sim. E relacionamento, gente, é somatória. Sim. Se não for para ser bom, Não tem sentido. não tem sentido ele existir. Ô, Maria Silvia, e qual dica você daria para as mulheres que não decidiram se divorciar ainda, mas estão nesse processo de talvez? Façam terapia, entendam, contem, falem o que acontece com vocês. Muitas das coisas ninguém sabia que aconteciam comigo, ninguém sabia. E eu acho que se eu tivesse exposto, tido essa coragem de falar, justamente por isso, porque a gente fica com vergonha. Nossa, mas eu estou passando por isso? Como assim? O fato da gente não encarar a situação de frente, às vezes nos coloca até em situação de perigo. Sim. Então, converse, faça terapia e tenha uma pessoa, pelo menos, em que você pode confiar. E conte, fale real, porque às vezes o que a gente precisa é de alguém de fora para chegar e falar: amiga, isso não é normal, isso não é bacana. Você já viu aquele meme que fala assim: a sua amiga foi desabafar com você, eu sou advogada de família, aí fala, meu relacionamento tá ruim, separa, sabe? Não é assim, né? Não. Tem que ter uma pessoa de confiança que você fala, não, você tá certa, você Que tá vai errada, ponderar. faz isso, exatamente. Que não vai passar a mão na sua cabeça. Não. Nossa, florzinha, você tá Não. toda certa. Exatamente. Até porque não é uma decisão, é o que a gente estava falando aqui agora, não é uma decisão que você toma da noite pro dia por conta de uma briga. São um conjunto de fatores que a gente tem que ir ponderando para entender se aquilo se há viabilidade de seguir com aquilo ou não. Sim. Porque eu acredito também o seguinte, eu acho, gente, que com terapia, com força de vontade, com acompanhamento espiritual, as pessoas elas podem mudar. Mas para isso, a pessoa tem que querer muito. Uhum. E, lógico, eu estou falando de uma situação em que certas premissas elas não são maculadas, né? Sim. Então, não estou falando de uma situação em que haja violência, falta de respeito, traição, não. Estou falando de uma situação em que tem ali uma... Divergente. que há uma Discussão divergência. sobre quem vai lavar o banheiro ou não. Exatamente, que é uma coisa que acontece muito. Muito. Uhum. E é essas briguinhas que eu acho que são esses pequenos choquezinhos durante a rotina que acabam com a gente se isso não vai ser conversado. Porque é que nem você, quando você teve a depressão, você estava tratando sintomas e não a doença. Não acaba. Essa questão de você tratar lá no futuro uma traição ou chegar a uma violência, vamos ver atrás. O que aconteceu para trás também? Foi briguinhas que não... vou esconder, vou segurar, não vou falar que eu tô insatisfeita. Porque aquela pessoa ali tá do meu lado. Gente, se ela tá do seu lado, se é a pessoa que você confia para dormir do seu lado, você fechar o olho e descansar, você tem que confiar para falar do que você não tá gostando, do que você gosta, do que você deixa de gostar. Então, ter um relacionamento realmente inteiro com aquela pessoa. Sim, exatamente. São duas pessoas inteiras que Inteiras. querem ali estar junto. E assim, apesar de tudo, da gente estar conversando aqui, assim, eu acredito no casamento. Eu acredito... Não, isso é um parênteses. A na gente tá instituição. falando aqui, mas não é fácil, né? Não, a não gente é tá falando que é fácil, não. Isso aqui é viu, gente? utopia. A gente tá Não. falando, não Gente, é uma decisão que a gente toma, que a gente sabe que a gente tem que tomar, e é muito difícil, principalmente porque você às vezes perde a família da outra pessoa, a sua dinâmica de vida muda, né? Às vezes o lugar que você mora muda, tudo isso muda, e não é confortável. E eu ainda estava passando por isso no meio de uma transição profissional. Sim. Então, assim... Tudo mudou, né? Tudo mudou. Mas hoje eu até, assim, eu confio muito no que eu faço, tanto no direito como advogada corporativa empresarial. E também nessa parte de planejamento, porque eu acredito que o fato de eu trabalhar, de eu ter uma carreira, de eu amar o que eu faço, foi uma das coisas que viabilizou a minha decisão. Porque se eu fosse totalmente dependente financeiramente, isso seria muito mais difícil. E eu trabalho, assim, na parte do planejamento, a gente vê diversas pesquisas, o Marco Túlio até falou sobre isso muito bem. A gente vê diversas pesquisas que mostram que, por exemplo, quando uma mulher é diagnosticada com câncer, grande parte dos parceiros, eles abandonam. E às vezes você deixa de fazer um planejamento baratinho ali que vai ser um esteio para sua família nesse momento. Uhum. Ou então, porque às vezes você não gera receita, mas você vai gerar um custo alto.
Ou então, às vezes, é a pessoa que trabalha ali numa falta, né? Como o seu marido bem colocou, numa falta, a realidade da família muda totalmente. Então, a gente precisa falar sobre assuntos difíceis. Não é fácil a gente falar sobre isso, não é fácil a gente decidir mudar. Mas o bom do recomeço é que a gente tem possibilidade de mudar nossa história, de reescrever nossa história e de ser uma pessoa muito melhor, né? E então, a gente ser o outro lado também, de quando a pessoa vier para conversar com você, você não achar a outra pessoa mesquinha porque tá conversando de dinheiro. Então, a gente ser também a outra pessoa e chegar assim, não é mesquinho falar sobre dinheiro, não é arrogância a gente falar que a gente vai ser famosa. Não é. Não, porque eu já sou famosa, né? Não é vou ser, mas não, eu já sou. Eu sou. acho muito bacana isso, Marina, porque eu também falo isso. Eu falo isso todos os dias com todo mundo. Eu falo, não, porque não é quando eu for milionária. Não é se eu for milionária, é quando eu for milionária. Não, mas eu tenho uma data, né? Você sabe. 11 de março de 2026. Já põe sua data. Eu tenho uma data. Eu não tenho uma data, mas eu tenho, assim, questões muito, por exemplo, eu tenho um apartamento, eu tenho uma planilha com o que eu vou ajudar, o que vai ser ali, nananã. Eu sou audaciosa. Mas isso, é muito nessa questão da gente falar mesmo. E as outras pessoas, nossa, que arrogância. Não é. Porque a gente sempre foi ensinada, né? Nossa, Maria Silva, que linda a sua blusa, baratinha. Nossa, foi R$10. R$10. E a gente não valorizar. Porque, nossa, se falou que é cara, nossa, mesquinha. Nossa, a Patricinha eu já tenho essa cara de Patricinha, né, gente? Então, o meu trabalho é maior pra mostrar que eu não sou. Não, e se for também, paciência, né? Paciência. Mas enfim. Gente, a gente tá caminhando pra quase 1 hora de podcast já. Passou super rápido esse tema. Tipo assim, eu amo ficar conversando sobre esses desafios que as mulheres têm na sociedade, né? Mas, pra gente finalizar, eu queria a dica de ouro de vocês para os nossos ouvintes aqui. O que vocês dariam de dica de ouro? Quem vai começar? Maria Silvia, Ingrid? Mas em que sentido? Qualquer sentido. Qual a dica de ouro que você daria para as pessoas que estão ouvindo, para as mulheres empresárias, para as mulheres que estão passando a mesma coisa que você, ou para um homem, qualquer um, aí só organiza a ideia aí para as pessoas entenderem a sua dica de ouro. Quer que eu comece? Pode começar, então. Para ajudar a pensar. A minha dica de ouro seria: seja o fim de si mesma. Seja você o fim de si mesma. Não deixe ninguém ser capaz de te afetar. Seja você feliz com você mesma. Seja você completa com você mesma. Então, não deixe algo tão importante que é você ser dependente de outra pessoa. Tanto financeiramente, como na sua felicidade, como nas suas dependências. Seja você o fim de você mesma. Profundo. Muito profundo. Nossa, filosofia do dia. Gostei. É isso aí. Maria Silvia? Não tenho nem o que falar. Cara, a minha dica de ouro é a seguinte. Trabalhe, faça terapia, se entenda, busque melhorar e busque Deus. Com esse combo, a gente passa a ter uma visão diferente das pessoas, a gente passa a se importar menos com o julgamento e mais com quem nos olha. E eu acredito muito, muito que cada um tem um propósito desenhado aqui que só depende da gente alcançar isso. Então, trabalhe duro, faça terapia, se cuide e confia no cara lá de cima que ele sabe o que ele tá fazendo. A minha dica de ouro, eu costumo sempre falar dessa questão de renda das mulheres, não deixar de trabalhar, né? Porque às vezes, hoje em dia o judiciário não entende de pensão para mulher mais, né? É muito difícil, né? É mulher que deixa de trabalhar. Então sempre tá ligada a essas coisas, porque eu acho que se a mulher tem uma renda, uma capacidade financeira, o que você começou o podcast falando, né? Você foi privilegiada, né? Porque é muito mais fácil quando a gente pode pagar bons profissionais, né? Então eu sempre falo dessa questão de renda. E eu vou trazer a sardinha para o nosso projeto do Ela Inspira. O que é esse projeto, né? Esse projeto é a gente treinar mulheres empresárias para gerir a empresa de uma forma profissional. Então, assim, Marina, eu sou autônoma, eu sou sozinha. Querida, você é empresária, né? Você é uma empresa, né? Tem que ter profissionalismo da mesma forma, né? E por que a gente criou esse projeto? Porque a gente viu esse ciclo, né? Que às vezes a mulher não tem dinheiro, a renda da família é majoritariamente do homem. Então, assim, para sair desse ciclo, né? Às vezes as mulheres não querem ser empresária igual eu, né? Eu tenho 10 colaboradores. Às vezes não querem e tá tudo bem, né? Só que a gente precisa saber quanto que a gente ganha,
quanto que a gente gasta, quanto que custa o filho. E não é para divorciar, não, é porque a gente precisa saber, né? Então, assim, eu tenho condições de fazer um aniversário de 5 mil reais pro meu filho? Né? Eu não sei, né? Porque não é tudo que a gente quer fazer que dá para fazer. Então, a gente precisa saber quanto que a gente ganha, quanto que a gente gasta, quanto que custa a família, quanto que custa o filho. Então, né, se é casada, se é divorciada, enfim, independe do status, né? Então, assim, a mulher, ela precisa ter a consciência de finanças, sabe? Porque eu acho que quebra um pouco desse ciclo de violência social mesmo que a gente está inserido, né? Então, eu sempre falo dessa questão e eu trazendo a sardinha para o Ela Inspira. Siga a gente nas redes sociais, o meu Instagram é Marina Lemes e eu estou sempre falando dessas dicas empresariais, né, para as mulheres e do nosso projeto. O nosso próximo encontro do Ela Inspira vai ser no dia 14 de setembro, já tem data marcada, então venha, aprenda a ser empresário, gerenciar a sua empresa de uma forma profissional. Então, sempre falo dessa questão do profissionalismo aí, né, da gente saber dessas questões de renda para as mulheres. Então, minha dica de ouro é Ela Inspira, o evento do Ela Inspira, tá? Gente, então encerrando, agradeço demais a presença da Maria Silvia. Você está sempre convidada para voltar a trazer outros temas. Que você inspire outras mulheres, né, que estão nessa jornada aí igual você, e que você seja tudo o que você deseja ser, que você pegue esses planos, essas planilhas e que você cumpra tudo o que você planejou e muito mais. Amém, isso aí, vai dar certo, gente. Vai dar certo. E essa seja o início da sua voz ecoando, que não cale, que você continua e aproveite esse momento para você também se descobrir e ver que realmente você é capaz de inspirar outras mulheres também. Sem dúvida. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada de estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Gente, muito obrigada. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para as próximas notificações.